Oi, gente, boa tarde, a professora Edilane. Mais um vídeo, né, para a gente estar discutindo as questões estudadas por vocês nesta semana. Foi feito um vídeo anterior que fala sobre o conteúdo, texto teatral, que vocês vão estar precisando entender e compreender o que é um texto teatral para a gente estar discutindo essas questões, tá? Eu não vou ler o texto, tá aqui, ó. Agora leia um texto. Um exemplo de texto dramático. Eu não vou ler porque eu já li, tá? Então, já sei do que se trata, do que está falando. Então, já vamos direto, então, às questões. Aponte duas características que indicam que esse trecho pode ser classificado como texto teatral ou dramático. Então, no final do vídeo anterior, que fala sobre o texto teatral, eu citei algumas características que a gente pode detectar nesse texto, tá? Uma delas tem um nome que se dá, que eu falei no texto, que é a reprodução fiel, é um tipo de discurso, né, que é a reprodução fiel das falas das personagens. Então, você vai lá no vídeo anterior, pega o nome, né? Que tipo de discurso é esse? Você coloque aí, tá? Que já é uma resposta. Então, ele pediu, aponte duas. Então, uma foi. A outra é um tipo de marcação de cena. Tem um nome, né? Que é dado para esse tipo de marcação de cena e normalmente ela aparece entre parênteses, que vai indicando para as personagens o que vai, quais são as ações, quais são os movimentos que eles terão de fazer, ou que acontecerá no teatro, tá? Na peça. Então tem um nome que é dado para esse tipo de marcação aí, para esse tipo de ação. Então, vá lá, pega e coloque aí, tá? Então, 2. Quais os personagens presentes na cena 4? Então, olha só, foram apresentados 3 personagens, né? 2 principais e um secundário. Os principais são aqueles que tem uma conversação, é apresentada uma conversação na peça, né? E eles mantêm essa conversa aí. E o outro personagem, o personagem secundário, ele aparece, não muitas vezes, mas aparece. Então, você pode colocar os nomes aí, então, dessas duas personagens principais e da outra secundária, tá? Então, a questão 3, transcreva duas passagens de texto que evidenciam a ação dos personagens na cena. Tá falando de ação, tá bom? Então, é o que as personagens, elas fazem, né? Quais são os movimentos que elas tomam. Eu não vou falar com vocês essa daí não, nem vou citar, porque vocês têm inúmeras, quem leu realmente o texto vai conseguir responder essa questão com muita facilidade, tá? Então, a ação é um verbo, né? Então, é um movimento, a movimentação que as personagens estão fazendo. Então, você pode pegar um trecho aí. Na realidade, pediu duas passagens, 2 trechos, tá? E vocês escrevam, belezinha? Então, vamos prosseguir. Que tipo de relacionamento pode haver entre Maricota e Faustino? Que tipo de relacionamento pode haver entre eles dois? Que fala de ressentimento, que ele se ajoelha, né? Provavelmente é um relacionamento de amizade, é um relacionamento amoroso, né? É um relacionamento fraternal entre irmãos? Que tipo de relacionamento é esse? Leiam lá que vocês vão estar descobrindo, tá? Prosseguindo, não vou ficar me atendo muito não, porque essas questões estão muito fáceis, tá?
Aí vem, opa, só um momento. Então, número 5, Martins Pena é considerado um importante autor brasileiro para o teatro-drama. Acesse o endereço, tal, e pediu para vocês conhecerem. Ok, vamos seguir aí. Atividade 2. Leia o texto a seguir e faça o que se pede. Tô doida para essa pandemia acabar e o mundo lá fora está relativamente seguro e feliz, para eu continuar em meu isolamento social. Então, a questão aí, número 1. Qual o assunto tratado na tirinha? Qual que é o assunto tratado aí nessa tirinha? É o término do quê? Né? É o término de algo muito importante, né? É um marco na nossa história que a gente está vivendo, nunca, pelo menos eu nunca vivi. E nem nunca imaginei que eu viveria essa pandemia, né? Nunca passou pela minha cabeça. Então vamos continuar, tá bom? Onde que está o humor dessa tirinha? Onde que está o humor dessa tirinha? Então, quando a gente lê essa tirinha, a princípio, a gente imagina assim, poxa vida, essa pessoa tá achando tedioso ficar em casa sem fazer nada, né? Tá doido que essa pandemia acabe para ela fazer algo diferente, né? Que acabou se tornando uma rotina, né? De por estar preso aí dentro de casa, ter que vivenciar esse isolamento, né? Então, o humor, ele se encontra onde? Porque foi criado na gente uma perspectiva de que ela estava achando tudo um tédio, né? A personagem aí na tirinha estava achando tudo um tédio e que ela estava doida que essa pandemia terminasse para ela fazer algo de legal, diferente, né? Do que ela estava fazendo durante todos esses dias. Então, o humor, ela se encontra no último quadrinho. Quando a gente imagina uma coisa, mas ela é praticamente é outra coisa diferente do que a gente imaginou, da perspectiva que foi criada na gente, né? Que ela diz o seguinte: para eu continuar em meu isolamento em paz. Na realidade, ela ia continuar esse isolamento dela aí, né? Só que esse isolamento, todos estavam presos, inclusive ela com a família, então ela estava vivendo o isolamento, só que com outras pessoas na casa dela, né? Então ela queria viver esse isolamento dela em paz. Provavelmente ela é uma pessoa que ficava dentro de casa e não fazia nada, até mesmo antes da... Não fazia nada não, fui equivocada aqui, mas que ela ficava em casa, né? E agora ela sozinha, em casa sozinha. Agora ela tem que ficar em casa, em isolamento, só que com todo mundo. Né? Então vamos continuar aí. Onde está o humor dessa tirinha? Ah, não, 2, 3. Agora. Você se identifica com a personagem? Como se sente em relação à pandemia? Então, essa daí é pessoal, tá? Então, cada um vai responder de acordo com o que sente no momento, tá? Então, vamos continuar aí. Leia o texto e responda as questões. Vamos brincar de telefone sem fio? Tá, pode ser. Vamos. Aí, no outro quadrinho, algo completamente diferente. Então, vamos lá. Número 1. O que Armandinho quis dizer com telefone sem fio e o que seus amigos entenderam? Então, essa brincadeira telefone sem fio, telefone sem fio, é uma brincadeira antiga que era feita da seguinte maneira: você falava uma frase no ouvido de uma pessoa, essa pessoa tinha que falar a frase exatamente a frase que você falou no ouvido da outra pessoa, e assim sucessivamente até chegar na última pessoa, certo? Então, era
uma brincadeira à moda antiga, à moda tradicional. Era essa daí, telefone sem fio. Só que esse passar a mensagem, né, que os amigos dele, desse menininho aí, entendeu, é que essa mensagem ela era passada pelo celular, porque pelo celular também se passa a mensagem de uma pessoa para outra até chegar na outra, até chegar na última pessoa, no seu círculo de amizades, tá bom? Então eles entenderam outra coisa, né, que deveriam brincar com o celular, que essa mensagem deveria ser repassada de uma a uma, só que através do celular. E não era isso que o menininho falou, tá? Então vamos lá. Qual que é a crítica nessa tirinha? Então a crítica aí, qual que é? Hoje a gente consegue ver muitas crianças brincando, essas brincadeiras mais antigas, né? Brincando na rua, brincando de bola, brincando de queimada, brincando de casinha, comidinha, que eram brincadeiras mais antigas, a gente consegue ver isso, né? Hoje, o que foi introduzido no dia a dia dessas crianças, das crianças atuais? É como se fosse, entre parênteses, uma babá, porque ao pegar esse aparelho tecnológico, todas as crianças ficam quietas, né? Elas se concentram ali naquele aparelho. Então, vocês vão falar qual que é a crítica aí feita nesta tirinha, tá bom? Então, construam essa crítica através dessa discussão que a gente teve, né? Hoje a gente consegue ver muitas crianças brincando aquelas brincadeiras antigas, sim ou não, né? Aí você vai explicar com as palavras. Então, escreva, tá? Prosseguindo aí, gente. A tirinha contém. Então, número 1, leia a tirinha e responda ao que se pede. Meu coração morre de paixão por vocêzão. Vocêzão? Não gostou do vocêzão? Achei horrível. Preciso de outra rima. Já sei. Meu coração morre de paixão por tuzão. É o novo Drummond. É o novo Drummond. Então vamos lá. A tirinha contém, aí pediu para você assinalar aí a opção correta. A tirinha contém o quê? O que ela contém? Vou até ampliar aqui. Ela contém ironia. Ironia é uma figura de linguagem, né? Que ela consiste no seguinte: você falar uma coisa, mas na realidade você pensa outra coisa completamente diferente. Por exemplo, alguém fala algo, sabe aquela bola fora, dá uma bola fora, né? Falar completamente sem nexo. Aí a outra fala, nossa, como ela é inteligente. Na realidade, ela não quis dizer, né? O que ela pensava mesmo não era que ela estava, essa amiga, essa pessoa era inteligente, né? Era o contrário, certo? Porque ela falou uma bobeira naquele momento ali, né? Algo sem nexo, sem estar relacionado com o assunto discutido ali, certo? É uma crítica social, está relacionado aos interesses da sociedade, essa tirinha? É uma crítica social, está relacionada aos interesses da sociedade? Ou é uma ambiguidade, ou é uma ambiguidade. Ambiguidade é você falar algo que dá abertura para outras pessoas interpretarem diferente daquilo que você disse, né? Na realidade, é falar algo que dê vazão para duas ou mais tipos de interpretação. Então,
qual das questões aqui, qual das alternativas é que é a correta, você vai olhar. Então, vamos avançando. Que trecho evidencia o recurso indicado na questão anterior? Então, a opção, a alternativa que você escolheu, você vai ter que indicar o trecho, né, que vai estar indicando, que vai estar explicando aí, evidenciando na realidade, o recurso que você escolheu na atividade anterior, tá? Então, vamos lá, prosseguindo. Acabou. Então, pessoal, é isso. Espero tê-los ajudados,